Bem, boa noite novamente. Nós vamos entrar hoje no terceiro assunto que eu tinha programado, que é poupança e investimentos. Ok? Então, dando sequência aqui, só lembrando que esses 4 assuntos são os assuntos que eu programei para falar, e aqui o terceiro, poupança e investimentos. Ok? Então, basicamente, quando eu idealizei essa apresentação, era sobre começar a falar sobre a diferença conceitual que tem entre poupança e investimento, basicamente. Mas, de um modo geral, praticamente tudo que vai ser falado aqui tem a ver só com investimento, ok? Tem essa diferenciaçãozinha, e mas basicamente, para quem tem alguma, para quem não é iniciado, digamos assim, uma tentativa de entender as diferenças entre renda fixa e renda variável, com base na minha perspectiva, tá? E uma coisa interessante também é que esse slide, essa apresentação, ela está completando em torno de um ano hoje. Ou seja, eu preparei essa apresentação no início de 2021, quando a gente estava fechando o ano de 2020. E como eu fiz uso dela no meio do ano passado, eu imaginei que eu pudesse fazer esse salto do meio do ano passado para agora sem muitos ajustes. E aí, uma das coisas que eu vi quando eu estava passando lâmina por lâmina é que há um ano a nossa taxa Selic estava em 2% ao ano. Naquela época, com 2% ao ano de Selic, e aí Selic 2% ao ano, CDI também é mais ou menos isso, um pouco menos, e aí isso comanda, digamos assim, a renda fixa. A renda fixa estava em torno de 2% ao ano. Na metade do ano passado, quando eu fiz essa apresentação para o período 20/2, se não me engano, a Selic já foi para 5%. Deu para falar, mas eu fiz alguns ajustezinhos, né? Tipo, não mexi muito nos números, mas só falei que de 2 era 5, então algumas coisas tinham que se considerar. Aí quando eu fui ver hoje, nós estamos um ano depois da Selic a 2%, com a Selic a 10,75%. Então isso faz toda a diferença para quando a gente vai falar de renda fixa e renda variável. Tá? Como eu me considero iniciante na bolsa e estou supondo que tem pessoas aí na audiência que saibam mais do que eu, então se porventura eu fizer algum comentário que for estranho, por favor, puxa minha orelha aqui, tá? Porque eu estou estudando essas coisas ainda, já tenho uma boa base, mas quando eu fui colocar alguns gráficos aqui, que eu fui, por exemplo, comparar renda fixa com renda variável, quando a renda fixa está alta, como é o caso agora, a galera migra da renda variável para a renda fixa. Isso é comum, né? Então, as cotações de algumas ações e fundos imobiliários estão caindo. E aí, isso reflete quando a gente vai fazer algum tipo de relatório, principalmente para fazer algumas projeções. Se você pega os últimos números que estão caindo em termos de cotação, por causa dessa migração da renda variável para a renda fixa, você tem projeções na renda variável, digamos assim, capengas, né, comparando com a renda fixa. E aí, o gráfico que eu fiz para comparar a renda fixa com a renda variável há um ano, a renda variável batia de muito na renda fixa no longo prazo. E agora eu fiz esse gráfico, tem uma hora mais ou menos que eu preparei um outro gráfico e o resultado deu o contrário. E para meu espanto, obviamente, porque quando eu comecei a falar sobre investimentos aqui na nossa aula, com base na minha pouca experiência, a bolsa estava experimentando uma subida, inclusive na época aí do 2020, 2021, que deu aquela queda lá em março de 2020, mas de alguma forma subia. E aí, com base nessa elevação da Selic e migração de valores de renda variável para renda fixa, isso deixa os valores da bolsa, digamos, mais baratos,
Os fundos imobiliários, por exemplo, que é parte muito relevante do meu portfólio, eles de uma certa forma vêm caindo o valor, o que para mim é maravilhoso, porque eu consigo comprar mais cotas. Comprando mais cotas eu tenho mais renda, e a minha renda que eu tenho vem subindo, eu vou lhe mostrar isso. Mas fica uma coisa meio doida assim de se mostrar, né? Então eu vou tentar lembrar desses detalhes quando eu for passar aqui, mas quando eu fui fazer essa apresentação há um tempo atrás, eu tinha mais elementos para mostrar a superioridade da renda variável em relação à renda fixa. Hoje, com o Selic a 10,75, eu não tenho essa facilidade, né? Eu acho que eu teria que ter mais vivência, mais experiência para entender isso e para poder explicar melhor, tá? Eu vou dar a minha opinião, por isso que eu peço, se alguém tiver a atenção aí mais atenta e puder observar algumas coisas que porventura eu fale que não procedam, por favor, me avise. Então a ideia aqui é falar a diferença ou até a concepção do que vem ser poupança e investimentos com base no que eu entendo. Algumas estatísticas, como a gente sempre mostra, parte é dos meus atendimentos, parte é de outras coisas. Algumas notas pessoais que eu uso para estudar ou para fazer pra melhorar alguns conceitos. Algumas referências de livro, referência internacional no YouTube e minha previdência privada. Esses dois itens aqui, 5 e 6, eu acho que eu não revisei. Então pode ser que chegue. Eu não acredito que eu vá falar tudo hoje, então até quinta-feira eu dou um jeito nisso aqui. Tá? Então, se a gente chegar, deve chegar até aqui o item 4. E aí depois eu acerto. Porque a minha previdência, ela é um caso interessante de renda fixa, que rende bastante. Só que é uma previdência já de muito tempo. E eu gosto de falar dela. Então, qual é a diferença entre poupança e investimentos? E aí tem até aqui a imagenzinha que eu estou usando para primeiro slide nosso, né? A poupança aqui apontando para um lado e o investimento apontando para o outro, sugerindo que são coisas conceitualmente diferentes, tá? Mas a gente querendo, a gente pode chamar tudo de poupança e tudo de investimento. Não tem grande problema, não vejo grande problema nisso, tá? O que eu vejo problema e vejo algumas pessoas, a maioria, na verdade, a maioria das pessoas fala em vídeos, por exemplo, é chamar tudo que a pessoa tem de patrimônio. Isso eu acho que está errado, né? O meu patrimônio está crescendo 15% ao ano. Ela deveria estar falando que os bens e direitos dela estão crescendo a 15% ao ano, não o patrimônio. Então, por isso que deu essa confusão aqui. Ainda agora, quem está acompanhando os fundos imobiliários, intervenção, sei lá, vamos chamar de intervenção da CVM no fundo MXRF, quando o MXRF estava distribuindo proventos com o lucro contábil evidenciado no seu balanço. E aí quem não sabe o que é a diferença conceitual entre patrimônio e patrimônio líquido, não entendeu o que está acontecendo. E quem tem esse conhecimento, entendeu melhor quando ouviu, principalmente contadores serem entrevistados em alguns vídeos, onde esse tipo de coisa foi explicado. Tá? Mas aí nesse caso aqui, poupança e investimentos, eu diria que tecnicamente é interessante a gente ter a diferença, mas a gente pode, de uma certa forma, dizer que tudo é poupança. O que é poupança? É a renda que você não gasta. Então, se você recebe R$3.000 por mês e gasta R$2.500, você tem uma capacidade ou uma taxa de poupança de R$500. Ok? Então, essa poupança é igual renda não gasta. Beleza. E a gente pode dizer que o dinheiro colocado na caderneta de poupança é também um investimento. Por que não? Né? Como ele está acompanhando, de certa forma, né, alguns passos atrás, está acompanhando a Selic, mas ela está, digamos assim, a poupança está dando um valor que há um ano era impensável. Né? Então eu posso dizer que você colocar dinheiro na caderneta de poupança é um investimento, sem problema. Tá? Mas vamos lá.
Alguns textos falam sobre a diferença de poupança e investimentos. E eu costumo falar desse terceiro ponto do atendimento que eu falo em poupança e investimentos, porque na minha concepção, tecnicamente, realmente são coisas diferentes. Então, há realmente alguma diferença? Tecnicamente, sim. Poupança é a diferença entre renda e consumo, como eu tinha falado. Poupança, renda não gasta. Se a gente fosse fazer uma prova, a gente sabe que a nossa disciplina não tem prova, mas poderia ter uma pergunta sobre isso. Diferencie os conceitos de poupança e investimento. Então, a gente tem como estabelecer que sim, são bem diferentes, né? Então, a diferença entre renda e consumo. Investimento é fazer crescer a poupança, quer dizer, você pegar essa renda não gasta e colocar, digamos assim, algum tipo de conhecimento em cima disso e fazer esse valor ter um crescimento ao longo do tempo mais vigoroso. Então, a gente nunca tem a expectativa de que, entendendo a diferença, fazer com que uma poupança ela cresça muito. Mesmo considerando como poupança a própria caderneta de poupança ou outros, como CDB, Tesouro Direto, essas coisas. Então, o investimento é fazer crescer a poupança de várias maneiras, através de produtos como títulos de renda fixa e renda variável. E aí vocês vão perceber no meu discurso, é bem provável que eu mantenha esse tipo de discurso. Eu acho que renda fixa não é para quem estuda finanças pessoais. Então, fazer um curso de finanças pessoais, seja esse nosso aqui, seja algum outro, aprender através de um livro, aprender através de YouTube, aprender através de algum tipo de aquisição de conhecimento, investir em renda fixa, quer dizer, investir, né, tentando dar para o dinheiro um crescimento vigoroso ao longo do tempo, com base em renda fixa, mesmo que ela hoje esteja dando até mais do que renda variável em alguns aspectos, eu acho contraproducente. Quer dizer, você vai estar sendo exposto a uma disciplina que tem um dos itens dela é falar sobre investimento. Dentro dos investimentos, sobre a facilidade que hoje em dia a gente investir em renda variável e a grande diferença entre os dois, quer dizer, é muito mais vantajoso investir em renda variável, mesmo em épocas de Selic alta como agora, né? Então eu acho bastante contraproducente. Porém, a gente precisa entender que algumas pessoas simplesmente não gostam de renda variável. Tá? Tem muito medo de colocar o dinheiro em empresas ou fundos imobiliários através da bolsa e ficar vendo aquele negócio subir e descer, principalmente quando o dinheiro começa a pegar um valor um pouco maior. Digamos, você tem, como aconteceu comigo, na época que houve o início da pandemia, março de 2020, eu tinha um total em torno de 100 mil reais na Bolsa de Valores e esse total desceu para perto aí dos 60, 70 mil reais. Então, foi uma queda expressiva para a qual eu estava bastante preparado. Eu vi isso, que eu realmente não senti muito aquela queda, né? Eu senti assim, o que algumas pessoas já mais experimentadas na Bolsa sentiram. Essas pessoas mais experimentadas na Bolsa e que tinham alguma reserva, aproveitavam esse preço baixo para comprar mais. Eu de alguma forma eu aproveitava para comprar baixo, mas eu tenho um orçamento limitado, eu não podia exercer muito isso. Então eu comprava na medida do possível, mantinha o meu orçamento que eu tinha, mas não podia explorar muito isso porque minha renda ela tem um certo limite de emprego nesse tipo de coisa. Então, quando a gente passa a pensar em renda variável, e eu vou mostrar aqui alguns exemplos, a gente fica realmente exposto a um sobe e desce um pouco intenso. E dependendo da quantidade de dinheiro que a gente tem, esse tipo de coisa fica, assim, às vezes assustador, né? Então, de repente, você está já com 500 mil, 1 milhão de reais, por exemplo, esse episódio que eu falei comigo, que eu estava na casa dos 100 mil, se eu tivesse na casa dos 1 milhão de reais,
o total meu investido ia vir de 1 milhão para 600 mil. É uma queda bem grande. É a mesma, percentualmente é a mesma queda de 100 mil para 60 mil. Mas parece ser maior, né? Você ter uma avaliação de valor menos 400 mil é uma pancada. É bem diferente de menos 40 mil. Ou se você tinha R$ 1.000 e ela caiu para R$ 600, você ter essa variação de R$ 400 também, embora percentualmente seja a mesma coisa, você não sente muito. Então, o nosso relacionamento com a renda variável ao longo do tempo, inevitavelmente vai passar por isso, por sobe e desce. E uma das maneiras de você tirar o máximo possível desses investimentos é entender essa oscilação e tirar proveito dela. E principalmente com esse entendimento, não ter medo dessas variações. É claro que o mundo pode acabar, né? Pode vir aí uma guerra mundial, pode, sei lá, ter uma catástrofe gigantesca na Bolsa de Valores no mundo inteiro, e aí realmente seria uma coisa muito séria. Mas assim, alguns dados dos últimos 200 anos mostram esse sobe e desce, se não me engano é um ciclo que dura aí em torno de 7 anos de alta e 3 anos de baixa, em média, né? Então varia um pouco. Então isso vai acontecer. Na sua vida de investidor de renda variável, isso vai acontecer, ponto, não tem jeito. Se você for fazer a sua poupança de longo prazo pela renda variável, você vai passar por oscilações, não adianta. Okay? Então isso é uma coisa que vai precisar ser, a gente precisa se acostumar com isso. Então, seguindo, basicamente, poupança, também a gente costuma dizer que poupança soma, né? E investimento multiplica. Também é uma maneira interessante. E poupança, tanto que está dentro de um jarro aqui, ó, a gente vê que o jarro limita o crescimento, né? Tecnicamente, a poupança é muito associada à reserva de emergência. Um dinheiro que você tem que ter, precisou de uma hora para outra, até para cobrir algumas coisas do orçamento, que foi a última apresentação que eu fiz. A reserva de emergência é para isso. Tá? E aqui você vê do lado direito o investimento sempre crescendo. Então, para uma boa gestão de poupança e investimentos, a gente pode estabelecer que a poupança teria um determinado valor e vai ficar naquele valor, e o investimento ele vai subindo, dependendo de quanto tempo você tem pela frente, dependendo de que conhecimento você tem. No período passado, eu não consegui fazer isso para esse período, porque realmente, sei como é que vocês estão, mas eu estou assim, não estou conseguindo dar conta de tudo. Né? Eu não consegui mandar para vocês um questionáriozinho para avaliar, por exemplo, quem investe, quem não investe pela Bolsa, e quem não investe por quê. Eu fiz esse levantamento e, basicamente, quem não investia em bolsa através da Bolsa de Valores no período passado, tinha duas razões básicas, digamos assim. Primeiro, falta de conhecimento. Né? Algo que uma apresentação como essa pode dar, a leitura de um livro, assistir a vídeos do YouTube, colar com uma pessoa que já invista para você seguir os passos dela, ou uma tutoria como essa que eu faço. De onde eu tiro essas informações todas. E o segundo motivo, primeiro era esse, falta de conhecimento, o segundo é confiança. E mesmo a gente sabendo como fazer, eu tenho já a conta na corretora, eu sei fazer mandar o dinheiro para lá, para o dinheiro ir para as ações, etc., mas eu não sei exatamente o que eu vou estar fazendo. Então essa falta de confiança, ela limita muito as nossas ações. E para isso, especificamente para a falta de confiança, o que eu sugeri para outra turma, e posso sugerir para vocês também, se for o caso de algum de vocês, é começar com baixos valores. Eu tenho ensinado pessoas a investir através de consultas por videoconferência com valores tão pequenos como R$10, por exemplo. Então, você vai experimentar tudo que a Bolsa de Valores pode te proporcionar de bom, que é essa volatilidade sobre a qual eu falei. E, dependendo do que você comprar, como fundo imobiliário, por exemplo, experimentar rendimento todo mês, né, com apenas R$10, eu acho isso bacana, porque vamos supor que você tenha uma catástrofe financeira, alguma coisa assim. R$10 certamente não vão fazer diferença para você,
E sim, vai fazer diferença a aprendizagem que você vai ter cuidando desse dinheiro. Então, essa confiança provavelmente você vai poder pegar começando pequenininho, né? Como eu comecei, como a maioria das pessoas começa. Tá? E aí você começa a mandar mais dinheiro para lá e lembrando que a coisa vai oscilar. Bom, na exposição sobre orçamento eu cheguei a mostrar essa lâmina. Tá? Então, e lá eu disse que iria tocar no assunto de novo aqui. O papo dessa lâmina aqui em relação ao orçamento, ele tem a ver basicamente com essa torneira aqui. Né? Então, essa torneira lá no orçamento, a gente falou sobre desviar recursos para o período. Então, o dinheiro vem aqui da renda, passa por esse cano, passa pelo orçamento e você consome, está aqui a torneira aberta. Tá? Ou você joga, direciona a torneira, o recurso mandando para o futuro, né? Jogando para o investimento, por exemplo. E aí você teria que fazer essa escolha, que é o motivo dessa nossa apresentação, para a poupança, algo seguro, como foi mostrado ali, está dentro de um jarro, está protegido, dá uma ideia de que é uma coisa que não oscila muito, e colocar o dinheiro para o risco, ou seja, para os investimentos. Então é um dinheiro que existe a possibilidade de você perder, mas eu diria que essa perda ela depende, se você fizer se você cumprir, digamos assim, o que se deve cumprir quando você fala de investimento em relação a risco, você praticamente não vai ter perda, né? Porque se o valor tá caindo na hora que você precisar, entre aspas, você não deveria precisar de dinheiro que está em investimento, e você esperar o tempo passar, é praticamente impossível que o valor não retorne, a menos, obviamente, que o título que você comprar, e aqui eu vou estar falando basicamente de ações e fundos imobiliários, esteja numa trajetória de queda infinitamente. Então, Oi, por exemplo, essa do Ike Batista, que eu esqueci o nome aí, são alguns históricos de empresas que foram para o ralo e, ok, então nesse caso sim, não tem muito o que fazer. Agora, se você estiver falando de alguns bancos como Bradesco e Itaú, ou de Vale, ou de Petrobras, é praticamente impossível. De um modo geral, uma certa diversificação, e tem um livro que prova isso, com base nos 200 anos de observação de Bolsa de Valores no mundo, num prazo de 20 anos, é praticamente impossível. Eu diria até que é impossível ter perda de dinheiro. Então, dinheiro para investimento, visando ao longo prazo, essa ideia de que você vai perder dinheiro, ela praticamente acaba. Tá? Então, por exemplo, se você entrar nesse jogo da Bolsa de Valores para pegar o dinheiro daqui a 5 anos, 8 anos, 3, 2 anos, é bem provável que você vai levar uma porrada e que você vai ter algum problema nessa oscilação. Pode ter o contrário. Eu vivenciei uma ação que eu comprei a 3 e vendi a 20. Né? 570%, se não me engano, de elevação, em torno de um ano. Né? Me desfiz da ação simplesmente porque não fazia mais parte do que eu pensava em termos de conceito do que eu queria de investimento. Mas tem casos ao contrário, que você compra ela mais alta e ela cai. Parece que IRB, né, é um caso desse. Só que IRB está abaixo e com grande potencial de subida, segundo algumas pessoas estão falando aí. Então, você tem o orçamento para mandar dinheiro para o seu futuro através de poupança e investimento. E aqui tem uma outra válvula, um outro regulador para decidir o que vai para poupança e o que vai para investimento. Tá? Então, isso aqui é simplesmente esse desenho aqui aumentado. E eu simplesmente trouxe essa lâmina lá do orçamento. Tá? Só lembrando que o orçamento é para administrar o fluxo de renda, né, que vem daqui para o presente e para o futuro. E aí eu estou colocando aqui alguns exemplos
de renda fixa e renda variável. Então, isso aqui eu já atualizei para hoje. Tá? Para você ter uma ideia, a lâmina anterior aqui, essa Selic estava aqui 2% ao ano. Agora está 10,75%. Então, assim, o panorama para se falar de renda fixa é completamente diferente. Mas, assim, muito diferente mesmo. Né? Então, isso precisa ser considerado, porque você entrar na bolsa agora com o Selic a 10% ao ano, como já foi há mais tempo atrás 20%, 30% ao ano, não faz muito sentido você colocar dinheiro em risco com o Selic te pagando 15%, 20%, 30% ao ano. É uma coisa assim bem doida isso. Então, a gente está indo nessa direção, porque a Selic está alta e, se não me engano, está com expectativa de crescimento. Então, Selic é 10,75 e CDI colado um pouco atrás com 10,65, isso dá um rendimento mensal de 0,85 para quem segue Selic e 0,84 para quem segue CDI. São valores muito altos. Muito altos. Um ano atrás, quando a renda fixa estava dando 2% ao ano, esse valor aqui de 0,8, 0,9 eram investimentos de renda variável que a gente chama de high grade, high yield, estavam dando muito por mês em termos de proventos. Né? Então você tem um ano depois uma renda fixa nesse patamar do que há um ano era renda variável excelente. Então tá assim bem interessante observar isso. Tá? Então, poupança, basicamente renda fixa. Como eu vou falar aqui, investimentos basicamente renda variável. É claro que, mudando aqui a pessoa, colocando uma outra pessoa aqui, alguém pode falar que você tem investimentos em renda fixa. Tá? E eu vejo algumas pessoas que eu considero sérias falando assim, entendeu? Mas eu vou te falar, renda fixa que seja muito vantajoso para você, você tem que ter duas variáveis interessantes. Primeiro, ter muito dinheiro. Então você tem assim 5, 6 milhões para investir. Tá? Você já chegou num ponto que você queria da sua vida. Você já anotou 5, 6 milhões, tá? Beleza. Então você consegue renda fixa pagando bem. Né? Mais do que isso até, provavelmente. Então, ter muito dinheiro. E segundo, você poder deixar esse dinheiro para um prazo grande. Vamos chamar de prazo grande, 3, 5, 8, 10 anos. Né? Então, isso não é bem o tipo de coisa para renda variável. Né? Então, normalmente, para pessoas, digamos assim, normais como a gente, renda fixa não vai levar a gente muito longe. Tá? Normalmente é isso. Então, por isso que renda fixa aqui na minha exposição vai estar associado à poupança. Então, dinheiro para fundo de emergência. Então, quem está orientado pela renda fixa? O que a gente vê como CDB, que é um tipo de empréstimo que o banco faz com você, quer dizer, você empresta dinheiro para o banco para que ele vá para a renda variável e ganhe dinheiro. Né? Basicamente é isso que acontece. O banco capta dinheiro com você para ir para a fogueira, né? Para colocar o dinheiro onde dá, que é isso aqui. Te paga pouco, que esse pouco agora é muito, né? Mas basicamente é isso, uma operação de crédito. CDI, Tesouro Direto, Selic, liquidez diária. Então tudo isso tem a ver com renda fixa. Podia colocar aqui também debênture, essas coisas assim. E na minha concepção, você estudar a renda fixa e entender bem as nuances da renda fixa é mais difícil, é mais complexo do que você entender a renda variável falando de ações e fundos imobiliários. Tá? Porque é uma diversidade muito grande, pré-fixado, pós-fixado, segue CDI, segue Selic, LCI, LCA, que não tem imposto de renda, é uma complicação muito grande. Tá? Bom, em função de ser complicado, a meu ver, tem
A conta remunerada do Nubank, acho que Nubank, a grande maioria, talvez a totalidade de vocês conhece. Então é um tipo de conta corrente que você só simplesmente coloca o dinheiro lá e ele já está rendendo o CDI. Tá? Que é uma das coisas que direciona a renda fixa. E aí, ao contrário da grande maioria dos outros lugares onde você precisa tirar o dinheiro da conta e mandar para um investimento de CDI de liquidez diária, por exemplo, CDB de liquidez diária, no Nubank não, você simplesmente coloca o dinheiro lá, no dia seguinte você já tem centavos ou alguns poucos reais a mais lá para você usar. Tá? Então essa conta remunerada, eu costumo dizer que é a melhor relação custo-benefício para a renda fixa. Por quê? Você simplesmente coloca o dinheiro lá e pronto, você já vai ter o CDI. Tá? E poupança comum também é um outro exemplo de renda fixa. Então, em renda fixa, você tem esses dois grandes destinos, digamos assim. O seu fundo de emergência, que é um dinheiro que você, caso você precise por algum tipo de imprevisto, você usar. E aí tem basicamente duas maneiras que eu costumo orientar para o fundo de emergência. Primeiro, se você tem uma renda mais ou menos estável, como é o caso dos servidores públicos, a minha sugestão é que esse valor seja de 20% da sua renda mensal, parado numa conta. Então, se alguém ganha 10 mil reais, deixa 2 mil reais parado lá para atender o fundo de emergência. Se você não tem uma previsão boa da sua renda, então eu sugiro, dentro das suas especificações, por exemplo, quanto tempo você retorna para o mercado em caso de uma demissão, esse número de meses multiplicado pelo seu gasto essencial mensal. Então, se você gasta para viver com a sua família 5 mil reais e você precisa de 3 meses para se recolocar no mercado, uma sugestão de fundo de emergência, 3 meses vezes 5 mil, 15 mil reais. Ok? Então, isso é para cada caso. E alguns também chamam de reserva de oportunidade, né? Como o Primo Rico, por exemplo, o Thiago Nigro, um dos que mais tem seguidores aí na internet, tudo. Ele 25% de todo o dinheiro dele está parado em renda fixa. Para mim isso é um absurdo, mas o argumento dele, na minha opinião, é muito válido, porque você ter uma reserva de oportunidade e você poder observar determinados preços de determinados títulos caírem muito, e você tá ali com um dinheirão e poder comprar, isso te enriquece muito ao longo do tempo, né? Palavras dele, o caixa enriquece. Então, ele deixa lá 25% do dinheiro dele parado em renda fixa. Renda fixa como essa aí, que eu estou falando, CDB, Tesouro Direto, Nubank, esse tipo de coisa. Tá? Então também é chamado de reserva de oportunidade. Aí foge um pouco do que eu acabei de falar, dos 20% da renda, se for com renda previsível, ou meses vezes valores essenciais que você gasta por mês. Então, basicamente, o que eu gosto de falar sobre renda fixa é isso que está aqui. Já para investimentos, perdão, isso aqui é renda variável, né? Então, que está atrelada à renda fixa. Já para investimentos, a conexão que tem é renda variável. Então, obviamente, haverá pessoas que vão falar para você que investimento de renda fixa é o caso. Eu não acho. Renda fixa, para mim, não é muito investimento. A não ser nesses casos que eu estou falando. Você tem muito dinheiro e tem prazo para esperar, não tem problema, né? Então, mas basicamente investimento é renda variável. Porque se você fizer um plano para você de tesouro direto, por exemplo, você vai se aposentar e joga dinheiro no tesouro direto. O dinheiro vai crescer ao longo do tempo, mas vai crescer numa velocidade lenta, digamos assim. Ah, mas a Selic está 10% ao ano agora, isso é uma velocidade rápida. Realmente é. Tá? Mas você precisa entender o que tem por trás. O professor Simval que gosta de falar isso, né? O que está por trás da cortina. Porque inflação alta, às vezes, é até vantajoso para o governo. Por exemplo, arrecada mais imposto de renda, mantendo lá a tabela sem correção. Tá? E lembrando que praticamente toda a renda fixa, à exceção de um ou outro, como LCI e LCA, se não me engano, basicamente toda a renda fixa tem imposto de renda. Então,
é bem diferente. Renda variável tem algumas maneiras interessantes de lidar com o imposto de renda, inclusive alguns casos de isenção de imposto de renda, como é o caso de rendimentos de fundos imobiliários. Então, investimentos eu associo a renda variável. E, assim, para ficar simples de entender, renda variável, para mim, basicamente tem esses dois tipos de coisas que a gente pode comprar para a nossa carteira: ações de empresas e cotas de fundos imobiliários. Eu coloquei aqui fundo de ação, que não deixa de ser uma boa oportunidade, mas tudo que tem a palavra fundo antes de alguma coisa significa que tem alguém aqui administrando. Se tem aqui alguém administrando, é porque o rendimento que esse fundo vai dar, ele vai vir para você diminuído. Então, se você entende a dinâmica de um determinado fundo de ações, é só você ir e fazer o seu próprio fundo. Tá? Mas os primeiros passos na bolsa provavelmente são melhores dados através de fundos de ações, eu concordo com isso. Assim, você vai começar a investir um dinheiro pequeno como 10 ou 20 ou 50 ou 100 reais por mês, fundo de ação é uma excelente opção, porque ele já é um tipo de investimento muito diluído, digamos assim. Um fundo de ação, normalmente, de ações, ele tem assim, várias ações, isso ajuda a diminuir a volatilidade. Tá? Então, é uma excelente opção, mas provavelmente com alguns meses, certamente com alguns poucos anos, como é meu caso, 1, 2, 3 anos, você já fica autônomo para você mesmo escolher ações e fundos imobiliários por si só. E eu vou mostrar aqui duas opções. Por exemplo, digamos que você está zerado agora e quer começar a investir em ação e fundo imobiliário, eu tenho uma formulazinha que costuma dar certo. Vou te mostrar daqui a pouco, sem precisar ir para os fundos. Professor? Sim, pode falar, por favor. E o que você acha dos fundos de índice? Eles são... Excelente, excelente. Eu estou descobrindo alguns. Quem falou que eu não vi? Luiz Felipe. Oi, Luiz Felipe. Excelente, tá? Eu tô. Não sei se você está falando dos ETFs também. Tá falando principalmente dos ETFs, Isso. Isso aí, Luiz Figueiredo, há um ano ainda eu não estava muito ligado nisso, né? Mas agora, principalmente, por exemplo, eu estou comprando um ETF que replica as ações do que pagam muito dividendo, por exemplo. Se não me engano, eu não vou lembrar do nome agora. Eu DIV alguma coisa, né? Pois é, ele começa com D, só que tem também um fundo imobiliário que começa com D, eu estou fazendo confusão, mas de qualquer forma, ele me pagou, ele não paga dividendo, né? Que aqui no Brasil o dividendo, digamos, vai para a cotação, diferente dos Estados Unidos que o dividendo vem para nossa conta, mas ele deu um salto maneiro agora. Ah não, acho que ele pagou dividendo sim. Então sim, concordo com você, tá? Concordo bastante, mas Eles costumam ter uma taxa menor, né? Como é um fundo mais passivão, assim, né? sim, Pelo que eu que quando conheço. segue o índice, exatamente, que não dá muito É, trabalho, digamos assim. Pois é. isso. Então, isso seria um assunto que eu já devia estar aqui bom para falar, você está lembrando aí, mas eu estou ainda meio começando, porque muitos lugares onde eu fui aprender, Luiz, eles incentivaram fazer isso que eu estou falando, assim, você comprar direto, né, e deixar os fundos para lá. Só que alguns ETFs realmente, principalmente fora do Brasil, tem o ETF do IVV, não sei se você conhece, que ele segue o SP500 lá dos Estados Unidos, que cacilda, ninguém fala bem demais dele, né? E tem uma taxa de administração, se não me engano, de 0,3%, né, ao ano. É muito bom, muito bom. Então, ETF nos Estados Unidos, por exemplo, é muito, muito bom. Alguns ETFs aqui também são muito bons, mas assim, eu estou começando a estudar isso, mas concordo com você, concordo é, plenamente. Tá? Valeu. Valeu. Vamos lá. Então, é isso que eu queria dizer. Tá? Eu preferia evitar fundos, mas conforme esse bate-papo rápido agora com o Luiz, a gente pode chamar o ETF, porque esse F de ETF, inclusive, é fundos,
como uma excelente opção. Então, tem alguns ETFs que eu vou falar aqui, como o ETF do Bovespa, o ETF do SP500 lá dos Estados Unidos, o ETF dos fundos imobiliários. Então, você coloca algum dinheiro no ETF, cujas cotas são, eu vou mostrar aqui, tem cota que é 50 e poucos reais, se não me engano, tem cota de 100 e poucos, tem cota de 200 e pouco. O ETF lá dos Estados Unidos, você com 250 reais mais ou menos, você está comprando as 500 melhores ações dos Estados Unidos, digamos. Pô, isso é muito bom, né? Então, eu estou querendo começar a investir nos Estados Unidos esse ano. Certamente, Luiz, isso que você acabou de falar, eu vou fazer. Eu vou começar com ETF, porque eu não tenho noção do que é o mercado americano, né? Então, é uma excelente opção começar por ETF. Aí, conforme eu for vendo algum relatório, algum bate-papo daqui e dali, porque o ETF, ele às vezes ele abre o que ele tem ali dentro, né? Então você vê, se o ETF faz isso, eu vou fazer também. É simples assim. Mas dá para começar com ações e fundos imobiliários. Basicamente, renda variável, nesses últimos 3 anos, que eu estou fazendo 3 anos de bolsa agora, basicamente ações e fundos imobiliários. Estou indo para ETF e para BDR também agora. Então, investimento normalmente está associado por um projeto de longo prazo. Então, é muito errado. Por exemplo, às vezes as pessoas, alguns amigos meus, algumas pessoas mais próximas me consultam, por exemplo, com esse tipo de questão. Eu tenho dinheiro para 4 meses. O que eu faço com esse dinheiro? Onde eu coloco ele? Né? Então, isso é impensável para renda de fundo imobiliário, por exemplo, de ações. Né? Então, para 4 meses, você tem que ir para renda fixa. Não tem jeito. Né? 1, 2 anos, 3 até 4, renda fixa. Né? 5 para lá, já dá para começar a pensar aqui em renda variável. Então, a gente tem que ver também o que é longo prazo. Imagina para mim o que é longo prazo. Estou com 50, vou para 58 anos. O que é longo prazo para mim? Pô, daqui a pouco eu morro. Então, o meu longo prazo também não é bem diferente do de vocês. A maioria de vocês está 30 anos atrás de mim. Né? Então, tem veja bem, a diferença de idade de vocês para mim, 30 anos, vocês têm 3 vezes o prazo necessário para se tornar milionário, que em torno de 10 anos você consegue, se você fizer por onde, tranquilamente. Qualquer um de vocês eu posso garantir, tá? Qualquer que seja a renda. Então, assim, não tem outra saída. Realmente isso tem que entrar na cabeça de você. Renda variável. Entendeu? Eu não sei, eu não tenho conhecimento e tenho medo, me falta confiança. Então, o conhecimento você tem que adquirir através de leitura, vídeo, aula como essa, bate-papo com alguém, e confiança, começar devagarzinho. O Luiz já deu a dica aí, comprar um ETF. Quando você compra um ETF, você já está na renda variável, você está no meio da renda variável e completamente diluído em termos de risco. Entendeu? O problema que houver, você vai sentir, mas vai sentir pouco. Tá? Então, começa a pensar em longo prazo. Tá? E normalmente também associado à aposentadoria. No meu caso, eu estou, sei lá, 2 anos na minha aposentadoria, alguma coisa assim. Então, eu estou com uma certa expectativa de duplicar ou triplicar a renda que eu vou ganhar na minha aposentadoria com esses investimentos que eu vou ter. E estou supondo um prazo aí de 20 anos, mais ou menos. 20 não, 15 anos para torrar isso em viagem e coisas que eu quero fazer. Então, basicamente, a gente pensa em termos de investimento e renda variável para aposentadoria. E eu queria deixar um recado aqui. Quem tem, como é o caso de vocês, pouca idade em relação a mim, em relação ao professor Simval, vocês estão na faixa dos 24, é muito difícil pensar quando vocês vão ter a minha idade. Né? Muito difícil. E aí uma dica que eu já li, porque isso não é um problema, isso é simplesmente uma condição. Um jovem, cheio de hormônio na cabeça, um monte de boca para beijar, não vai pensar em quando eu vou pensar quando eu tiver 50 anos. Ninguém é assim, o normal não é esse. Né? Alguns de vocês podem estar pensando assim, pô, parabéns, mas não é o comum. O comum é aproveitar muito, é balada e tudo mais. Né? Mas com certeza, quanto mais cedo essa ficha cair para você, melhor. Eu tenho um exemplo meu,
Eu não estava com 24, estava com 28, 29. Eu fiz abri um fundo de previdência privada. Eu não recomendo previdência privada. Esse fundo que eu fiz há quase 30 anos, ele é maravilhoso. Tá? Eu comecei a pagar R$ 50 por mês. Ele agora, em fevereiro, agora tem uma semana, ele cruzou o teto dos R$ 300 mil. Quer dizer, pingando 50 em 50, desde os meus 28, 29 anos, esse fundo atingiu 300 mil. Agora, tem uma semana. Né? Então, eu acho que é esse tipo de coisa que você tem que ter. Com pouca idade, pensar lá na frente. Tá? E aí eu vou te adiantar uma técnica que eu tenho visto, porque esse assunto de falar de educação financeira, de finanças pessoais, investimentos para jovens, é difícil, porque grana limitada, né? A gente está no início da vida, a nossa vida normalmente, né? Tem gente que já começa ganhando bem, mas normalmente é muito restrito, então, pô, um monte de problema para resolver, como é que vai pensar nisso? Mas é o que eu estou falando, começa a investir 5, 10, 15, R$ 20 por mês, porque esse negócio vai dar um boom qualquer hora. Uma dica que as pessoas dão é pegar esses aplicativos onde a gente vê o nosso rosto lá na frente, né, já careca, como eu estou aqui, ou cabelo branco. Isso ajuda a mentalizar eu no futuro. Entendeu? Porque é muito difícil a gente visualizar, falar como algo de aposentadoria, cheio de hormônio na cabeça, quinta-feira, sexta-feira à noite. Não dá para fazer isso. Tá? Mas se você conseguir visualizar o seu rosto, se você conseguir sentir como é envelhecer e realmente sentir isso, se você vira uma foto sua modificada, isso muda um pouco. Deve mudar. Né? Mas como eu disse, eu terminei a minha faculdade com quase 30 anos. Então, assim, eu já estava em torno de 5 anos, 5 anos mais velho que a média da galera. Né? Então eu já estava, assim, um pouco mais maduro para pensar nisso, mas ainda é uma idade pequena, né? Abaixo dos 30 anos. Então, pensar na aposentadoria é algo interessante. Lembrando que a aposentadoria, o conceito hoje em dia está muito mais relacionado à liberdade financeira, né, a ter renda passiva, a dobrar, triplicar o salário, por exemplo, com renda de proventos de bolsa, do que em si estar no final da carreira. Né? Tem muita gente aí se aposentando, entre aspas, com 30 anos, 35, 40 anos, ou seja, tem renda suficiente para poder viver e participar de projetos que sejam 100% do seu interesse. Né? Pode até não precisar, não parar de trabalhar, mas o trabalho passa a ter um gosto assim mais prazeroso. Né? Você não precisa ficar muito concorrendo à promoção, aquela guerra toda de subir, subir, subir. Quer dizer, você vai mais para se ocupar do que para ter renda. Então isso é bem, bem interessante mesmo. Alguns autores não consideram investimentos. Então isso aqui o que eu ouço e com o que eu concordo também. Tá? Então não se costuma dizer que ouro é investimento, obras de arte, imóveis, Bitcoin, etc. Pô, mas tem gente ganhando tubos de dinheiro com Bitcoin. Nos últimos dias tá perdendo tubos, né? Mas, assim, é muito difícil, eu acho, você usar o Bitcoin para alavancar, digamos assim, seus valores. Tem gente que fez e faz muito dinheiro com Bitcoin, mas ainda acho, pelo menos para minha cabeça, muito difícil entender o que é Bitcoin. Eu comprei um ETF, aí, lembrando aí de novo do que o Luiz muito bem falou, eu comprei um ETF que replica Bitcoin. Então, isso eu acho muito bacana, porque eu já acompanhei algumas coisas sobre Bitcoin, você tem que ter uma carteira virtual, e se perdeu, não sei o que, você perde o dinheiro, esse tipo de coisa. Tem que minerar, aquela coisa toda. Então, tem o ETF que replica o Bitcoin. Se o Bitcoin multiplicar por 10, o ETF também vai multiplicar por 10, um pouco atrás, né? Porque, como eu disse, se é um fundo, alguém administra, e então você não vai ter toda a performance para cima, mas vai ser muito parecido. Comprei os ETF. Oi, pode falar, pode falar. Queria aproveitar o ensejo aí. Por favor. Que você, toda vez que você tangencia a imaterialidade, eu gosto de reforçar aqui
porque quando a gente fala de finanças pessoais, finanças pessoais é uma interseção entre a materialidade e a imaterialidade, né? São, se a gente pudesse representar como dois conjuntos distintos, né? Esse espaço de interseção estaria reunindo, vamos dizer, essas duas bases necessárias para uma sobrevivência, né? A gente transitar pela vida com um pouco menos de problema, porque a vida só tem obstáculo, né? Então, quem achar que a vida é um passeio está completamente equivocado, né? Mas o que eu queria reforçar aqui é que a base é a base do pensamento, né? A base da construção humana, a gente encontra a, a sua descrição na filosofia. Então, se a gente pensar que tudo não passa de uma grande construção, que tudo na vida é uma grande ilusão, aquilo que o professor Luiz Antônio acabou de falar dos hormônios efervescentes, né? E os meus sempre foram muito efervescentes, então a gente tem uma tendência a ser chamado, a gente é instado a perder tempo, a jogar conversa fora, a estar dentro de um contexto assim que a gente pode articular uma paquera, né? Não sei se essa palavra ainda existe aí no vocabulário da turma mais nova, né? Mas eu sempre achei muito interessante esse negócio do processo de sedução, né? Isso é muito interessante, porque se você exercita isso no sentido discricionário, né? Você leva isso até para o ambiente de trabalho, né? A sedução é fundamental. Então, essa tendência que a gente tem a perder muito tempo, ela conspira contra a gente, tá? Porque esse tempo poderia estar sendo ganho numa compreensão melhor do que vem a ser a vida. Então, a gente tem uma confusão entre esses investimentos que são de renda fixa e renda variável, né? Que essa ilusão de que a fixa é segura e o outro é inseguro, né? Na verdade, é tudo inseguro, que tudo depende de uma canetada. Eu tenho aqui, para chamar a atenção, vou pegar até a caneta na mão, né? A caneta do presidente Bolsonaro é uma Bic, a do Lula é uma caneta Montblanc, que não sabe escrever, mas ele usa a caneta Montblanc porque ele acha bonito. Mas o lance é o seguinte, o sujeito que está no poder, ele mete uma canetada lá, e aquela canetada, ela influencia na sua vida diretamente, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que criou-se, né, um mecanismo. Eu gosto quando o Luiz chama a atenção de que qual é o percentual, né, o Luiz, de que o dinheiro do mundo não existe. O último levantamento que eu fiz, se não me engano, era 7/8. É só moeda escritural. Um Isso. oitavo existe. 7/8 da moeda não existe, cara. Então, se isso não existe, a gente está vivendo numa tremenda de uma bolha, de uma ilusão que não tem tamanho, né? Então, a gente vê, eu tenho esse hobby maluco, que é o negócio de coleção de automóvel, né? Então, quanto mais eu mexo em automóvel, mais eu vejo como esses carros são mal feitos, né? A fábrica faz um negócio assim, embrulha e manda, já desde priscas eras, tá? E a gente tem uma ilusão de que está comprando um carro que, não, esse é mais resistente, vai durar, não dura nada. O carro tem uma tendência a ir para o ferro velho com uma rapidez muito grande, porque tudo... E agora eles conseguiram achar a obsolescência planejada em cima dos eletrônicos. E quando dá uma pane nos eletrônicos, você pode jogar o carro fora, que os eletrônicos estão mais caros que o carro. Então, a gente vive
A gente tem que criar uma vacina, né? E a palavra mágica dessa vacina chama-se percepção epistemológica, né? Se a gente desenvolver o pensamento epistemológico, o pensamento crítico o tempo todo, fazendo constantemente uma análise de valor de cada item que a gente consome, a gente está certamente contribuindo para aumentar aquele dinheirinho que vai dentro do saco, que é a poupança. O grande segredo disso tudo aí é a gente fazer esse dinheirinho que a gente poupou trabalhar para a gente. Esse dinheirinho tem que ser empregado em algum lugar para ele trazer um retorno para a gente. Tá? Então, cada sigla dessa que tem aqui, que está nesse painel aqui, né, que o professor Luiz Antônio está apresentando, taxa Selic, CDI, né, Tesouro Direto, CDB, né, tem uma infinidade de, entre aspas, produtos, né, que não só o governo coloca esses produtos à disposição, assim como os banqueiros criam um espetáculo pirotécnico para atrair para esse tipo de investimento, tá? A gente tem que entender o âmago de cada sigla dessa e para poder que mecanismo está sustentando aquelas taxas que eles estão nos pagando. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar a política. Então, a política, vamos dizer, na verdadeira acepção da palavra, e a política econômica, ela é dependente direta daquela política, a tal política pura, né? Então, se a política econômica vai contemplar determinado programa, então vou dar um exemplo do programa. Financiamento para automóvel. Né? O sujeito chega lá, doido para ter um carro zero, vai lá, pega um financiamento e sai pagando aquilo. Aí não consegue pagar, está roubado, porque aquilo vai entrar numa bola de neve. Então, existe... A gente tem que ter uma crítica constante, uma luz piscando vermelho na cabeça da gente o tempo todo, toda vez que a gente for atraído para um consumo sem sentido. Né? Às vezes, para a gente tem um sentido, a Teresa fala melhor, né? Porque isso é uma questão de afecção, né? Você tem determinados sentimentos e você tenta compensar esses sentimentos gastando um dinheiro com um relógio novo. Né? Tem relógio que custa de R$10 que a gente compra ali na banca de jornal a 400 milhões de reais. Né? Outro dia eu estava vendo um automóvel aqui num leilão, o preço dele estava em 500 milhões de dólares, um carro. Tá? Então o sujeito vai se enveredando por um caminho desse, né? E deixando que esse comportamento tome conta do pensamento, está roubado. Agora, eu diria o seguinte: qual é o estudo que um aluno da graduação tem que fazer nesse momento? É esmiuçar cada tipo de aplicação que é oferecido no mercado e estudar como é que aquilo sobe e como é que aquilo desce. Por que aquilo sobe e por que aquilo desce? Qual é a canetada que o presidente da República, ou o presidente do Banco Central, ou o ministro da Economia dá, que vai alterar aquilo para lá e para cá, né? Porque se você entender como é que funcionam esses mecanismos de taxas que são fixas com as de renda variável, se você entender os dois, você efetivamente vai estar trabalhando a seu favor. Né? Não é dizer que o de renda fixa eu não quero nem ouvir falar porque eu prefiro correr o risco. Você, na renda fixa, está correndo risco também. Pô, você lembra, Luiz, como é que o Tesouro Direto estava rendendo um caminhão de dinheiro aí durante, sei lá, ficou uns 4 ou 5 anos, rendendo um caminhão, mas era um caminhão de dinheiro. De uma hora para outra, o governo dá uma canetada daquilo. Pum. Então, tudo na vida é transitório. Tá? Nada é permanente. Então, se tudo é transitório, a gente
tem que estudar a transitoriedade de cada desse tipo de aplicação. Se você entender o que faz aquilo subir, o que faz aquilo descer, né, é sempre uma disposição do governo, né? Ou é de pagar as dívidas externas, ou é de arrumar os estados para que as dívidas internas fiquem sob controle. Qual é a vontade do governo naquele momento? Aí vai fazer determinados papéis subirem ou descer. Tá? Se o pensamento é liberal e o Estado está querendo que as pessoas comecem a investir, a empreender, isso significa dizer que o que vai subir muito vão ser os papéis de renda variável, vai ser a Bolsa de Valores, vai bombar. Né? Mas, então, para que você faça uma análise boa para você mesmo, você tem que estar atento a isso, a política de governo. Você não entender sobre política de governo, isso tudo vira uma roleta. Eu acho que isso aqui é o Tesouro Direto que vai dar. Aí bota lá, depois o Tesouro Direto vai lá para baixo, não rende nada, você fica com o teu dinheiro parado enquanto o outro subiu. Então, por uma questão de honestidade intelectual, não pode abrir mão e não pode deixar de mergulhar no estudo. Essa que é a questão. Tem que comprar livro, não adianta ter um telefonezinho. No outro dia eu estava vendo um sujeito que ele está matriculado num curso e que o simples fato dele pegar o telefone dele no horário da aula do curso, ele liga no horário e fica jogando conversa fora e está ali rolando a aula, ele acha que ele está cumprindo o papel dele, né? Na consciência dele ele acha, não, eu paguei esse curso, estou pagando o curso é particular, meu telefone está ligado na hora da aula, mas eu estou aqui tomando chopp com os amigos. Né? Então, esse tipo de comportamento é esquizofrênico. Né? Só uma pessoa esquizofrênica faz uma coisa dessa natureza. Então, senhores, atentem para a imaterialidade, que a imaterialidade é que vai comandar a materialidade. Luiz, a bola está contigo. Desculpa, mas eu não consigo resistir. Beleza. Não, só para dar um exemplo do que você acabou de falar, no final do ano passado, se não me engano, entrando no início desse ano, houve um rebuliço aí no mercado porque os proventos do fundo imobiliário que eram isentos de tributação e continuam isentos, estavam uma sombra de que iriam ser tributados. Então foi um rebuliço danado e parece que houve uma movimentação política de modo que não continuaram sem tributação. E nesse período entre o murmurinho de quando começou esse papo e agora que já está mais estabilizado, teve um pouco de tensão, né, no mercado. Então, só para exemplificar as tais canetadas aí que você falou. Só que no fundo imobiliário conseguiu não atingir, mas os dividendos que são pagos pelas ações, parece que esses vão ser sim tributados. E aí tem uma outra movimentação que acredito que também esteja alinhado com o que você acabou de falar, que as empresas vão fazer beneficiando o investidor, é não pagar mais tanto dividendo em caixa. A empresa vai dar ações. Né? Isso. Então, porque ela dá papel, não dá dinheiro. Exatamente. Aí que está a economia dela. É a briga do cachorro com o gato, ou do rato com o gato, né? Então, a cada passo governamental, o mercado vai se ajustando. Então, essa leitura governamental e de política, ela realmente é bastante importante para investimentos. Bom, então, só dando ideia aqui do que eu falei, eu estava falando sobre Bitcoin, eu comprei 2 ETFs, um foi de Bitcoin, o outro foi de Ethereum. Então, eu comprei na faixa de 15, eles foram acima de 20, eu falei, caramba, esse negócio vai dar muito dinheiro. Estava rendendo 5% ao mês, mais ou menos, né, fazendo a conta na matemática financeira, e agora voltou para o nível de 14, 15 reais, que foi o nível que eu estava quando eu entrei. Então, tem uma oscilação muito grande, Bitcoin, criptomoeda, etc. E o ouro, eu comprei também o ETF de ouro, ele, como
quem já investe deve saber, o ouro não tem assim variações grandes, né? Ele é mais considerado como uma reserva de valor. Comprei por R$10 e pouco, ele está lá estacionado em R$10 e pouco. Então é bem interessante a gente ter uma boa ideia do que é isso. E aí, como eu disse, vários autores, várias pessoas daí do mercado não consideram isso aqui investimento. Tá? A exceçãozinha aqui seria as criptomoedas. Só que, eu acho que estudar a criptomoeda para conseguir entrar nelas e ganhar dinheiro com elas, você vai levar muito tempo. Vai ter que entender bem qual é a mecânica disso, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acho isso complexo, né? Então é muito mais fácil você ficar só com ações e fundos imobiliários. É bem mais fácil, por exemplo, do que as tais letras que o professor acabou de falar aí, entender bem a conexão aí da Selic com CDI, com CDB e tal. Então, ação e fundo imobiliário, sem problema, é bem fácil de fazer. Tá? Então, só lembrando, esse slide que eu estou falando aqui, eu coloquei ele pequenininho aqui, tá? Eu estava até conversando com a minha esposa aqui, antes de eu começar a falar, que há 6 meses a Selic, que hoje está 10, está aqui, ó, 10,75, ela estava 5, quer dizer, ela dobrou de tamanho. É assim, absurdo isso. Né? Então, muitas coisas que eu falei nessa mesma aula lá 6 meses atrás estão impraticáveis agora. Eu vou mostrar o gráfico daqui a pouco. Bem impraticável. E há um ano, isso que hoje está 10 estava 2% ao ano. Então, assim, realmente essa conexão da renda fixa com a renda variável, ela precisa ser bem entendida, porque se você vai entrar agora no mercado no mercado de capitais e se você for seduzido pela renda fixa por causa dos 10% ao ano, isso pode significar uma redução de rendimento para você no longo prazo, porque a inflação, o que faz a Selic subir, digamos assim, originalmente, a gente pode conceber que é a inflação, não sei dizer macroeconomicamente se é uma correlação perfeita, mas subiu a inflação, o governo sobe a Selic para diminuir a quantidade de dinheiro, a inflação vai para as ações e vai para o fundo imobiliário no médio prazo. Então, se você participar da renda variável através de ações e fundos imobiliários, a inflação vai ser um problema com o qual você não vai precisar lidar. Se você entra na renda fixa, entendendo que ela hoje, por exemplo, está batendo a renda variável em alguns casos, e acha que isso vai ser perfeito para o resto da vida, com certeza não vai ser. A inflação provavelmente, isso vai depender de alguns fatores políticos, o professor Simval acabou de falar, mas eu creio numa inflação bem mais baixa, na ordem dos 2%, 3%, 4%. E aí o CDB, Selic, CDI, vai tudo cair novamente. Tá? E a renda variável vai no caminho contrário. Mas mesmo com esse cenário de Selic alta, eu não vejo outra opção. É renda variável, com exceção aí daquilo que eu falei, do fundo de emergência, etc. Então, é bem interessante, porque isso aqui, se você não tiver bem antenado com relação a isso e as consequências disso da sua vida daqui a 5, 10 anos, isso pode fazer muita diferença para você mais tarde. Bom, então, andando um pouquinho mais aqui na renda variável, tá? Esses títulos de renda variável têm como característica, eu estou chamando de título aqui porque a gente poderia generalizar, né? Uma ação é um título, um fundo imobiliário é um título, né? Então, os títulos são negociados lá na bolsa, eles têm como característica o que se chama de apreciação, alguns gostam de falar apreciação, outros falam valorização, né? Que é o fato de você comprar algo, ação, fundo imobiliário, por, digamos, R$50, e um tempo depois, em função de N forças do mercado, esses 50 viram 80, o 80 viram 200, o 200 viram 300. Aí alguém decide pegar o 1 de 300 e partir em 6 de 50, né?
E aí ele começa a subir de novo, de 50 vai para 60, de 60 vai para 90 e assim por diante. Então, com a valorização do patrimônio líquido, com alguns desempenhos da empresa, como o lucro, por exemplo, uma boa gestão, o patrimônio líquido da empresa, da organização, do fundo, etc., ele vai aumentar de valor ao longo do tempo. E aí os preços, as cotações, vão atrás. Qualquer uma dessas linhas aqui, seja o azul mais escuro ou o azul mais claro, eles representam esse fator, tá? De, ao longo do tempo, você ganhar com isso. Então, esse é um dos aspectos da compra de títulos, da compra de ação ou de fundo imobiliário. O outro aspecto, e aí para mim mais importante, como eu estou já beirando a minha época de aposentadoria, eu estou entrando numa época em que eu vou usufruir do que eu tiver lá na bolsa. O outro aspecto são os proventos, ok? Que a gente basicamente pode falar de aluguéis quando é por caso de fundo imobiliário. Essa palavra aluguéis agora estaria melhor falada aqui como rendimentos. É como, por exemplo, a Receita Federal chama, né? Ou até as próprias corretoras. O provento que você recebe dos fundos imobiliários, que no iníciozinho de quando eu comecei, todo mundo praticamente falava que era aluguéis, né? Agora já ninguém mais fala aluguel. Então fala mais rendimentos. Os dividendos e os juros sobre o capital próprio. Então, isso aqui entra na sua conta, dependendo do seu caso. No meu caso, já está entrando mensalmente, até já é um volume expressivo de dinheiro. Então, esse é um outro ponto interessante. E, com um pouco mais de estudo, você vai ver que tem papéis, tem títulos que têm uma característica de apreciação melhor e tem outros que têm uma característica de proventos melhor. Então, dependendo do que você quer, por exemplo, o Rucival até falou para ver meu filho, está com 1 ano e 8 meses. É uma pessoa que acabou de nascer. Para ele, provavelmente, se eu for comprar ações e fundos imobiliários, para ele, essa questão de apreciação é mais importante do que os proventos, porque ele tem muito tempo pela frente, né? O caso dele, ele vai transformar R$1 em R$50 ao longo do tempo. Vai transformar R$8 em R$200. Esse tipo de coisa é importante. Agora, para mim, que já estou beirando a aposentadoria, eu já quero começar a usufruir, essa questão dos proventos é mais importante do que a apreciação. Eu não ligo muito. Uma empresa está com potencial de crescimento de 10% ao ano, 20% ao ano, 30% ao ano, etc. Isso eu não ligo muito. Eu estou ligando mais na questão dos proventos. Então, na medida em que você for caminhando nos investimentos, é interessante você escolher de acordo com essas características. Um fator muito importante, usar proventos, ou seja, essa grana que a gente recebe, para recompra. Então, aqui, eu só não sei aqui de onde eu tirei isso, mas é um exemplo que se aplica. Eu não sei qual é a empresa que está sendo dita aqui, mas a linha azul escura, ela está reportando o que a linha mais clara está mostrando, só que o provento que essa ação está dando, a pessoa está comprando mais ações. Então, ao longo do tempo, esse reinvestimento que está sendo dito como juro composto, quer dizer, você compor a sua conta com os juros que ela própria fabrica, né? Isso dá uma diferença muito grande no longo prazo, muito grande mesmo. Então, nesse período, principalmente quando você é mais jovem, que é o caso de vocês, se puder você usar os proventos para recomprar os títulos, é muito melhor. Alguns casos de algumas pessoas que eu ensinei a investir, por exemplo, aqui no meu prédio, a gente tinha, parece que o pessoal deu uma esfriada agora, quarta-feira sim, quarta-feira não, a gente se reunia para falar sobre isso. A galera estava acostumada a ganhar X na poupança todo mês, aí passou a ganhar 4, 5, 6 vezes aquilo, e aí pega o dinheiro e usa no orçamento, né? Então, em vez de pegar o dinheiro e recolocar. Então, essas pessoas que estão pegando os proventos e usando no seu orçamento, vão ter essa tendência do azul mais claro aqui. Tá? Já as pessoas que pegam esse dinheiro, tentam tirar ele, deixar ele fora do seu orçamento mensal, tem outro tipo de performance melhor. Então, é muito importante usar os proventos para jogar o dinheiro para dentro da ação de novo. Não necessariamente um provento de uma determinada ação, você voltar para aquela ação. O provento de um fundo imobiliário, voltar para aquele fundo imobiliário. Não, porque, de repente,
uma determinada ação, o fundo imobiliário está te pagando um provento alto, mas tem uma outra ação, um outro fundo imobiliário que naquele momento está valendo mais a pena comprar. Então, sem problema, a sua carteira toda melhora. Os títulos de renda variável têm como características, né? Imposto de renda fixa, para quem faz swing trade, que é diferente do day trade. Day trade é quando você compra e vende títulos, ações ou fundos imobiliários no mesmo dia. Se você fizer compra com venda já a partir do dia seguinte, ou seja, num dia diferente da compra, chama-se swing trade. Então, para essas características de swing trade, o day trade tem uma taxação um pouco mais elevada. Tá? O swing trade, para questões de apreciação, ou seja, para quem compra uma ação ou fundo imobiliário para vender com lucro depois, em função, comprou por 10, como eu falei agora, eu comprei uma ação por R$3 a unidade, quando eu vendi, elas estavam R$21, né? Multiplicou por 7. Então, no caso das ações, em vendas até 20 mil, você está isento de tributação. Isso é uma coisa interessante também, né? Do bolo de dinheiro que você tem, se você se desfizer de até 20 mil por mês, por qualquer que tenha sido o seu lucro, multiplicou por 8, multiplicou por 50, sei lá, se o que você vendeu foi o total de 20, você está isento. Acima disso, o que exceder é 15% de imposto de renda. E fundos imobiliários, qualquer valor que você vender e tiver lucro, ou seja, tiver ganho de capital, 20% de tributação. Essas questões de tributação são muito importantes. Como é que você foge disso, digamos? Quando você está no início, e isso parece ser mais complicado, seria interessante você apenas comprar, porque se você não tiver vendas, você não vai ter apuração de lucro, consequentemente você não tem imposto de renda. Com o tempo, e depois de você entender bem o processo, aí seria interessante você fazer alguma venda só depois que você entender bem o que vai acontecer quando você tiver algum lucro. Por exemplo, fundo imobiliário. Em qualquer venda você tem lucro. Perdão, em qualquer venda que você tiver lucro, você paga imposto de renda. 20% sobre lucro. Só que a Receita Federal tem uma regra que você só pode recolher se o valor a recolher for acima de R$10. Então, deu lucro com o fundo imobiliário, mas o imposto para recolher é R$5, você não recolhe. Tá? Então, tem alguns casos bem específicos para cada uma movimentação que você fizer. E o que eu recomendo é que você não faça vendas durante um bom tempo, até você entender bem dessa parte de tributação. Sobre os proventos, aluguéis e dividendos eram isentos. Então, aluguéis, lembrando que é o provento do fundo imobiliário. Tá? Os dividendos são das ações. Tudo que a empresa te paga como dividendo estava isento até o fim do ano passado. Hoje ainda está isento, mas parece que essa regra vai mudar. É isso que a gente estava comentando ainda agora, que eu falei que o professor Simval confirmou. As empresas elas estão repensando essa questão de pagar, em vez de pagar dividendo, ela te dá ação no mesmo valor. Isso é uma maneira dela te pagar alguma coisa sem você ser tributado. Aí se você vender, ok, mas enquanto você mantiver a ação para você, você fica isento, digamos. Então, muita atenção para isso, tá? Isso aqui, a parte do fundo imobiliário não mudou até agora e a parte dos dividendos deve mudar. Juros sobre capital próprio. Tinha imposto de renda de 15% até o fim do ano passado, mas parece que aqui no Brasil vai deixar de ter juros sobre capital próprio. Tá? Então isso aqui deve morrer, não deve ter mais. Mas o juro de capital próprio ele tem tributação de 15%, você faz isso no ajuste do imposto de renda em abril do ano seguinte. Então até coloquei isso, né? Essa observação entrou aqui para esse slide em torno de 6 meses atrás, quando estava essa discussão de que os dividendos devem ser taxados daqui para frente, né? Isso é uma notícia de 6 meses. Hoje ainda não foi decidido isso, mas parece que sim vão ser taxados os dividendos, e a maneira de evitar isso, como a gente falou, a empresa, em vez de pagar dividendo, se ela tem que te pagar R$1.000 de dividendos, ela te dá em ações. Ela aumenta a sua quantidade de ações, te pagou, você vende se quiser. Bom, como faltam 6 minutos para terminar,
Se não me engano, eu tenho mais uns 3 ou 4 slides. Eu vou tentar terminar essa parte. E aí a gente termina e recomeça na quinta-feira partindo daqui. O que acontece? É para a gente ter uma ideia de como existe variação quando você está nesse mercado. Porque a renda fixa é sempre para cima e bem suave, né? Então é aquele crescimento tranquilo. O mês seguinte sempre é maior do que o mês anterior. O ano seguinte sempre é maior do que o ano anterior, mas é um valor pequeno. Já a renda variável não, ela é um sobe e desce danado. Tem alguns números aqui que eu vou mostrar. Então eu peguei aqui o Ibovespa, que é um índice que mede o mercado de ações aqui no Brasil, como o SP500, por exemplo, mede parte do mercado de ações americano. Tá? E eu peguei alguns anos para trás e como é que eles foram. Então, em azul estão os anos que esses valores aumentaram e em vermelho quando eles caíram. Então, 18, as ações renderam, né, pelo Ibovespa 8,08%. Lembrando que dentro do Ibovespa tem várias ações na casa aí dos 70, 80 ações que subiram bem mais do que o Ibovespa ou caíram abaixo do Ibovespa. Então, na média da composição do índice, essa cesta teórica rendeu 8% lá em 2018. E o IFIX 6,87%. Repara que está próximo. Tá? 2019 foi o ano que eu entrei na Bolsa, março de 2019. Ambos aí na faixa dos 35%, 36%. 2020, época da pandemia, março, tudo caiu. Março de 2020, tudo caiu. Chegou no final de 2020, o Ibovespa recuperou de quanto estava no início do ano, 3%, e o fundo imobiliário perdeu 12%. Tá? Então, lembrando, ruim a notícia de que o fundo imobiliário perdeu 12%, para mim é uma notícia excelente. Saber que os fundos imobiliários caíram 12%. Significa que a grana que você tem, cada R$100, cada R$1.000 que você tem para comprar, está comprando mais fundo imobiliário que vai te dar renda já no mês seguinte. Tá? Isso é como eu leio isso. Mas a gente não costuma ter essa postura quando a gente entra. A gente vê essa notícia aqui de que fundo imobiliário caiu 12%, você fica um pouco desesperado. Ano de 2021, Ibovespa caiu 4%. Pelo menos foi a medição que eu fiz, tá? Esse 3% aqui de 2020 eu lembro. O de 2021 eu não lembro. Eu consultei agora o Ibovespa, fiz essa avaliação. E os fundos imobiliários caíram 2,8%. Em 2022, do dia 1º de janeiro para cá, o Ibovespa já subiu 9,4% e o IFIX, que representa os fundos imobiliários, caiu 1,29%. Só lembrando que o mundo está uma zona aí fora, tá? E a nossa bolsa está subindo 9,4%. Então, eu ouvi falar também, não sei, não tenho números, mas ouvi falar que o fluxo de dinheiro para o Brasil está grande em função, sei lá, das condições de negócio, alguma coisa assim. Então, isso está fazendo um fluxo de dinheiro grande para dentro da bolsa, mesmo com essa taxa Selic alta, onde o dinheiro, digamos assim, interno está indo da renda variável para a renda fixa, mas está vindo dinheiro de fora. Então está fazendo com que o Ibovespa está dando essa subida aí em relação ao IFIX. Bom, e aí olha aqui como é que fica. Né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A média desses índices aqui do Ibovespa, a média é essa aqui, 10,21%. Então a gente poderia conceber, se bem que falar de média dos valores, né, dos índices, é meio complicado em termos de estatística, mas se você pegar aqui esses valores só de 18 até 21, que está medido aqui, dá uma média de 10,21%, ou seja, azul positivo. Então, de 18 para 21, o Ibovespa subiu 10% na média. Tá? Você vê aqui que ele subiu 8, subiu 35, subiu 3, caiu 4, mas na média é como se você tivesse 10% ao ano, tá? Que é um bom número. Mas, pegando lá o Ibovespa no início de 18 e vindo até o final de 2021, fazendo a conta da matemática financeira, dá 0,64 por mês. E aqui é que começa o problema. Você tem o Ibovespa, que uma taxa de 4 anos para trás, até agora, está dando 0,64, você vê a renda fixa dando 10,75 anos, que dá uma taxa mensal de 0,8, aí você vê assim, bolsa 0,64, com
renda fixa 0,8, eu vou para renda fixa. É isso que está acontecendo com o público doméstico, digamos assim. E também muito influenciado pelas pessoas das corretoras que vendem renda fixa. Olha aí como é que está a bolsa caindo, não sei o que e tal. Então tem muito isso também. Tá? E no IFIX, o rendimento médio, embora com 3 anos aqui de queda, ó, no período dos 4 primeiros anos aqui, 2018 2021, 7,4% a média das taxas. E uma taxa capitalizada mensal de 0,47, um pouco abaixo do Ibovespa. Então, lembrando que, normalmente, as ações têm essa característica de subir de valor, da apreciação que eu tinha falado. O fundo imobiliário, não. Ele tem uma tendência de ficar estabilizado. Por isso que, normalmente, vai estar menor de variação em relação ao Ibovespa. Aí, lá no site da Bolsa, inclusive eu sugiro, b3.com.br, eu pedi para a própria Bolsa fazer lá uma simulação de como seria o Ibovespa e o IFIX junto. Né? Então, é só para você ver como que tem essa dança. O próprio Ibovespa lança isso aqui e ele pergunta, você quer uma foto disso? E aí ela já manda para você a foto, você não tem nem que baixar nada, ele já manda, já faz o download automaticamente. Então, repara aqui que o Ibovespa, ele esteve abaixo do IFIX lá para os anos de 2017. Não, é 2018 aqui ainda. Né? O IFIX estava acima, depois o IFIX veio para baixo, o Ibovespa foi para cima, aqui inverteu de novo, o IFIX está para baixo, o Ibovespa para cima, e eles ficam dançando assim. E isso é renda variável. Tá? É diferente da renda fixa, que só cresce, embora cresça pouco, mas só cresce. Então, recomendo, o site do B3 tem lá uma estatísticazinha para você brincar. Esse é o slide, já estou acabando, tá, galera? Acabando mesmo. Esse é o slide que eu passei 6 meses atrás e 1 ano atrás. Olha a comparação de renda fixa com renda variável. Renda fixa no azul, rendendo 0,22% ao mês, que eram aqueles 2% ao ano, mais ou menos. Tá? Quando estava dando poupança lá. Eu não lembro se era 2 ou se era 5, mas era uma taxa mais baixa. E a renda variável sugerindo algo como 1%. Eu já estava capaz, naquela época, nas duas, tanto há 6 meses como há 1 ano, de fazer 1% ao mês na Bolsa de Valores. Então, é algo factível, digamos assim. Você entra na Bolsa, você faz 1%, às vezes até mais, por mês. Então, no longo prazo, como é que 10 mil reais... Cadê? 10 mil reais vão ser ao longo de 30 anos. Então, 10 mil reais viram 22 mil na renda fixa e viram 359 mil na renda variável. Olha aqui. E isso 6 meses, 1 ano atrás. Né? Era um outro mundo. Então, renda variável tem essa questão aqui. Cada R$1 hoje, quase 36 em 3 anos. Ou seja, você multiplica por 36 vezes cada real que você coloca. Tá? Então, esses pontos aqui é desse crescimento da renda variável muito superior, muito mais vigoroso do que a renda fixa. Tá aqui os números. Só que hoje eu fui ver, tá aqui, ó, Selic é 2%. Eu fui ver a Selic a 10,75, como é que fica esse gráfico? Aí inverte a parada. Olha aqui. Ai, meu Deus. Ó, a renda fixa lá para cima e a renda variável lá para baixo. Então, se você entra no mundo dos investimentos com orientação de alguém que quer te vender renda fixa, ele vai te mostrar isso, que é uma informação verdadeira. Mas a questão é que a Selic vai continuar 10,75 para frente? Provavelmente não. Então, isso aqui é uma projeção que provavelmente, alguns anos daqui, ela vai ter que ser refeita. E a renda variável que aqui está perdendo, certamente ela vai inverter. Ela vai ter uma performance como essa aqui, ó. Tá? Então, 10 mil reais em renda fixa e renda variável, na renda fixa vai para 210 mil e renda variável 100 mil, mais ou menos. Né? É uma coisa que essa distorção em função da Selic, que hoje está 10,75, provoca se você for fazer projeções. Caso vocês já invistam, provavelmente os assessores de vocês estão bombardeando vocês agora com informação no Zap o tempo inteiro. Ó, tem algo aqui de CDB, Selic, CDI, não sei o quê, por causa desse cenário. As projeções
te mostrariam isso. Então, é o mesmo gráfico, ó, é o mesmo slide que eu fiz 6 meses e 1 ano atrás, mas com a tal da canetada que o professor Simval falou ainda agora. Mudou o cenário, Selic saiu de 2 para 10,75, virou completamente. Então, quem está entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo completamente, mas eu estou bem situado, eu jamais vou largar da renda variável, mesmo com esse cenário aí. Tá? Então, é algo para a gente pensar bem. Isso aqui é um gráfico meu, tá? O desempenho da minha carteira em 2021. 2021 está aqui, ó. Um período aí para trás. Isso aqui é o seguinte, é a projeção que a gente faz. Quando a gente faz uma projeção na matemática financeira, é uma linha, é uma curvazinha bem bonitinha, mas conforme a gente vai tendo os desempenhos e vai pontuando em torno, a gente vai vendo que vai estar, às vezes vai estar abaixo, como é o caso aqui, às vezes vai estar em cima. E de um tempo para cá, ó, por mais dinheiro que eu colocava lá, por mais eu pegava o rendimento, colocava e o troço sempre andava de lado aqui, ó. Até que agora, de uns meses para cá, deu uma subida e até passou. Tá? Mas é algo que a gente, quando faz um planejamento de médio e longo prazo, a gente passa por isso. Depois que a gente faz o plano, às vezes vai estar acima, às vezes vai estar abaixo. Tá? Então, essa aqui é uma meta que eu tenho para atingir lá em 2023, se não me engano. E como é que tá, como é que estão os meus números em relação à minha meta. Olha aqui alguns produtos que eu tenho, tá? Eu tenho ações, tenho cadernos de poupança, tenho fundo de investimento, que tanto é fundo mesmo como é ETF, fundo de investimento imobiliário, tesouro direto, previdência privada. Olha quem está muito para cima aqui, 2021. Fundos de investimento e previdência privada. Tá? Tesouro direto está acima do zero e caderneta de poupança, um pouquinho abaixo do tesouro direto. Então, previdência privada, a minha previdência é muito boa, mas normalmente não tem esse desempenho bom aqui não. Tá? Agora, olha aqui, eu estou te falando o que está acontecendo com os meus fundos imobiliários, com as minhas ações no ano 2021. Fundo imobiliário perdendo feio, aqui para baixo, e ações perdendo feio também. Só que o que está acontecendo aqui? As cotações estão caindo. Quem já está entendendo como é que é a mecânica do mercado, sabe que valores caindo são bons para comprar. Tá? Então, entrar no mercado com um panorama desse, você deveria estar sorrindo demais. Tá? Mas às vezes as pessoas entram aqui, começa a cotação cair e ela vaza e vai para a renda fixa. É o que está acontecendo agora. Muita atenção para isso. Tá? E aqui, esses números, que aqui eu coloquei a média, isso aqui é a média de 2021. Aí eu peguei esses números daqui da esquerda, abri em todos os meses. Aí deu essa outra tabela aqui, que deu esse panorama todo. Então repara aqui, conta poupança e tesouro direto beirando o zero ali, ó. Tudo para cima, mas bem próximo do zero. E a renda variável, tudo doido aqui, dançando em torno. Tá? Isso é o que te espera se você for para renda variável ou fazer essa comparação entre renda fixa e renda variável. Isso aqui precisa... Isso foi como aconteceu com alguns valores da minha carteira no ano de 2021. Essa dança doida. Olha o fundo imobiliário aqui na época de fevereiro. Olha como é que caiu. E eu sorrindo, né? Eu acho que isso aqui é bacana. Porque significa que eu podia... Comprei mais cotas com o mesmo dinheiro. Então, tá bom? E aqui eu acho que é a única, é a última. A gente vai para a estatística que está na quinta-feira. Só explicando isso aqui. Então, de novo, um caso meu, pessoal. Ano de 2020 aqui, que é a linha azul. E ano de 2021, que é a linha vermelha. Isso aqui são as porcentagens em relação à minha renda do meu salário da universidade. Então... Aqui, lá para o mês de outubro do ano de 2020, eu resolvi tirar tudo que eu tinha que não era fundo imobiliário e joguei tudo para fundo imobiliário. Então, o meu provento começou a subir muito no ano de 2020 e no ano de 2021 cresceu muito. Ou seja, eu terminei o ano de 2021 recebendo de proventos em torno de, quanto é que está aqui? 50 e poucos % do que eu recebo na universidade. Olha como é que cresceu. E eu lembro que eu comentei sobre isso aqui com um amigo meu, ele falou que estava fazendo a mesma conta, ele está já planejando dobrar o salário dele com rendimentos da Bolsa. Então, o que aconteceu aqui? Olha,
eu estava bem lateralizado, estava aqui por volta de 1%, 2%, 3%, bem tímidozinho, quando em outubro eu decidi sair de tudo que eu tinha previdência privada aqui, não sei o que ali, não sei o que, joguei tudo para fundo imobiliário. Aí a minha renda deu uma subida grande lá para outubro. Eu terminei o ano de 2020 com 28%, caiu um pouquinho lá para 22%, depois começou a subir de novo, terminando até em 54%. Ele até está abaixo de 50% agora, porque em dezembro estava um pouco inflacionado, digamos assim, eu recebi aluguel atrasado, tudo deu um salto lá, mas eu estou beirando aqui os 50%. Então, isso aqui é uma conta que você pode fazer, a renda que você tem, e você fazer uma proporção relativa, claro, né? Uma proporção do que você ganha com o que você está tirando da bolsa. Bom, galera, mostrei aqui alguns dados dos meus investimentos para vocês verem. E a gente chega no final. Eu recomeço aqui da quinta-feira, passei um pouquinho 10 minutos, mas eu acho que foi interessante ver isso aí. A gente está aqui de volta quinta-feira, 6h30. Queria saber se alguém tem alguma pergunta ou o professor Simval quer fazer alguma consideração. A minha consideração será feita no próximo encontro, porque agora eu vou dar um intervalozinho para comer um sanduíche, que eu vou entrar em cena a seguir. Tá joia. Eu já fui Uma prevenido. Boa noite para todo mundo. Já fui prevenido e já jantei antes. Então tá, galera. Obrigado aí pela presença. Até quinta-feira, se Deus quiser. Professor Simval, a gente conversa amanhã sobre a corretagem, tá? Perfeito. Valeu. Um abraço. Até mais. Boa noite. Saudações acadêmicas. Boa noite, galera. Seus futuros milionários.